Bora lá, gente. Então, o conteúdo desse encontro agora é as principais lesões, patologias que nós encontramos no joelho, na articulação do joelho. E eu gosto de começar, tá gravando? Eu gosto de começar separando em duas principais, a gente vai falar de 5, mas eu gosto de falar de duas principais, que são normalmente as não diagnosticadas. São lesões e dores que não são tão intensas ou tão desconfortáveis, e a maior parte dos nossos alunos não vai buscar um exame, um diagnóstico real para isso. Falar, sinto uma dorzinha no joelho aqui quando eu faço isso, sinto um desconforto quando eu faço aquilo, e segue com essa dor. Então a gente vai apresentar primeiro essas duas e vamos pensar na intervenção para elas. Depois a gente vai falar das que já são um pouco mais graves e diagnosticadas, tá? A gente tem a síndrome patelofemoral, da dor patelofemoral, SD, eu vou colocar uma sigla aqui, síndrome da dor patelofemoral, e o joelho do saltador, que é a tendinopatia patelar. Joelho do saltador. Basicamente, gente, nessas duas, qual que é a diferença aqui, né? Tá, vamos pensar aqui. Aqui é uma dor que pode ser atrás ou ao redor da patela. Caralho, cabelo. Atrás ou ao redor da patela. E nessa segunda dor aqui, a dor do joelho do saltador, ela acontece normalmente no tendão patelar. Mas qual que é a diferença, gente? Como é que vocês vão diagnosticar isso aqui? É a primeira pergunta que quando o aluno fala, tô com uma dor no joelho, não tem nenhum diagnóstico, não tem nada. A pergunta que você faz é, dói quando você flexiona ou dói quando tem um impacto? E é uma pergunta que é fácil para nós, mas é difícil para o nosso aluno, tá? Assim, como assim flexiona? Como assim impacto? Mas flexiona quando tem impacto, né? Vai pensar isso. Dói quando você vai levantar, sentar, subir uma escada, um degrau? Ou dói quando você caminha, corre, quando você dá um salto? Quando que dói? Isso vai destinar a diferença aqui. Uma síndrome da dor patelofemoral, ela dói na flexão. E o joelho de saltador, que é a tendinopatia patelar, dói nos impactos, certo? E por que é prioritário saber essa diferença? Porque aí você sabe que você vai evitar. E, gente, é básico, mas eu ainda pego o treinador nosso aqui, evitando agachamento de aluno que sente dor no impacto, ou evitando corrida de aluno que sente dor no agachamento. E não é necessário. Porque normalmente é incrível. A pessoa que sente dor no impacto, ela vai agachar com 60 quilos, sei lá, com a carga máxima dela, e não vai sentir dor no joelho. E a pessoa que sente dor ao fazer um agachamento com peso corporal, ela vai correr e o joelho não vai doer. São completamente distintas essas dores e essas patologias. Então é importante que você saiba, porque você sabe que você pode entregar o que você não pode entregar. Então diagnosticou isso, entendeu? E basicamente é isso, ó. Dói na flexão, dói no impacto, acabou. Dominou isso, você sabe as duas mais comuns dores dos joelhos não diagnosticadas. Porque não é aquela dor incapacitante, não é aquela dor... É uma dorzinha que a pessoa sente no joelho ali, que incomoda normalmente quando ela vai fazer algum exercício.
E assim, gente, não é que é comum, é muito comum. É muito comum no nosso público. É tipo, sei lá, cara, eu acho que 1/4 da nossa galera aí vai chegar, pelo menos no começo, com uma dessas duas dores aí. Batata, é muita gente, é muita gente. Então, vamos lá. Tá, pior desconforto. A dor do impacto. E assim, precisa mandar pro médico? Na maior parte dos casos, não. Na maior parte dos casos, a gente faz todo o atendimento aqui. É só se a pessoa tiver muita dor. Daí a gente vai encaminhar para um atendimento, tratamento médico. Senão, a gente vai seguir com o nosso trabalho aqui. Além, então aqui, a gente vai evitar amplitudes longas de agachamento. Não é que você não pode agachar, mas você vai evitar os 90 graus. Né? Você vai parar, o exercício vai morrer antes dos 90 graus na flexão. Quando a gente tem essa dor. E aqui, não é que você vai evitar 100% do impacto, você vai evitar impactos exagerados no joelho. Impactos exagerados demais. E basicamente, qualquer ação que você precisa para a gente conseguir ter um melhor resultado nessas dores. São 2 grupos musculares que a gente tem que fortalecer: glúteo e vasto medial. Então, basicamente, para os 2 casos, eu preciso fortalecer esses 2 aqui. Porém, mais um para um e mais outro para outro, tá? Então a gente vai trabalhar, eu fiz invertido, hein? Mas é isso aqui. Mais vasto medial para síndrome da dor patelo-femoral e mais glúteo para joelho do saltador. Mas, gente, tem que fortalecer os 2 para as 2 situações. E como é que a gente fortalece eles? Vamos lá. Glúteo. Glúteo, a gente vai trabalhar os glúteos, principalmente as partes mais lateralizadas do glúteo, em exercícios unilaterais. Então, eu fazer muito exercício unilateral vai ser muito útil para fortalecer esse glúteo e vai ter um resultado muito bom no joelho do saltador, tá? Na pessoa que sente dor no impacto. Então, cara, eu vou fazer muito exercício unilateral para essa pessoa que sente dor no impacto. O vasto medial é o exercício que a gente, essa dor aqui, patelo-femoral, ela atinge muito atleta de musculação, muito praticante de musculação. Por quê? Porque o vasto medial, ele é fortalecido principalmente na extensão joelho-quadril. Então, o final do agachamento aqui, ó, esse movimento final, deixa eu ir para trás para pegar a câmera, esse movimento final aqui é um momento onde eu tenho uma maior ação do vasto medial, que é esse músculo aqui, ó. É da parte interna e da frente da coxa. E o que acontece comumente nos treinos de musculação? Para a pessoa treinar mais o glúteo, ter um resultado mais rápido de hipertrofia de glúteo, até de quadríceps, a pessoa não conclui o agachamento, né? Ela vai fazer lá o back squat, ela desce até lá embaixo bonitinho, e dela para antes da extensão completa. E daí perde um pouco de fortalecimento, principalmente na inserção do vasto medial lá no joelho. Isso dá um desequilíbrio de força que gera essa síndrome da dor patelo-femoral. Muito comum em praticante de musculação. Muito focado na hipertrofia e perde esse movimento final. A gente trabalha como? O vasto medial. Prioritariamente com os movimentos finais. Então a gente pede que o aluno vá para o agachamento do movimento final. Quando o aluno tem essa dor aqui, né? Quando o aluno sente dor nas flexões, a gente vai reduzir o agachamento, o final do agachamento,
e aumentar a extensão, entendeu? Então eu vou pedir para o aluno fazer um meio agachamento em tripla extensão. Vocês já devem ter visto muito nos treinos isso daí, né? Por quê? Porque a pessoa tem essa dor aqui. Ela não vai fazer tanto agachamento para não sobrecarregar a articulação do joelho. E quando ela subir, ela vai lá na pontinha do pé para realmente eu usar o máximo que eu puder do vasto medial dela. O máximo que eu puder do vasto medial dela. Então, sempre que vocês pegarem esses dois casos, pensem nisso. E, gente, sim, o glúteo também é importante para quem tem a dor ao agachar. E o vasto medial também é importante para quem tem a dor do impacto, também é. Mas o que é prioritário é isso. Aqui vasto medial e aqui glúteo. Prioritário. E principalmente aqui as porções mais lateralizadas do glúteo, né? Não precisa ser só glúteo médio, máximo, mínimo, pode ser todos, mas a parte mais externa que vai ajudar no core, na antiflexão lateral mesmo, a manter esse joelho no lugar. Tá? Então por isso que os unilaterais são muito interessantes para o joelho saltador. E a extensão completa ou a tripla extensão do movimento aqui é muito interessante para síndrome da dor patelofemoral. Certo? E aqui a gente resume 80% dos casos de dor no joelho estão aqui. Porque o que vai além disso já são situações mais graves. E é ruim pra gente, porque isso aqui é muito bom. E quando a pessoa chega aqui, vai melhorar. E dá 2 meses, 3 talvez. Se vocês fizerem um bom trabalho, em 3 meses, um aluno sedentário com essa dor ou com essa dor, gente, vocês recuperam, não dói mais, esquece que tinha dor. E dá até uma raiva, porque a pessoa esquece, e daí esquece o que a gente fez por ela, né? Que daí passou um ano, não tem mais a dor, ela esqueceu o que ela tinha antes. Daí ela para de treinar e volta a ter. Então esquece até disso, esquece até do resultado que a gente entregou. Porque a gente entrega mesmo, é muito bom o resultado que a gente entrega. Agora quando a gente vai para as outras patologias do joelho, que são mais graves, e eu vou citar só mais 3 aqui para a gente ter as mais comuns, que vão ocupar aí aproximadamente os outros 20% dos nossos alunos. Nós temos, na verdade, muito pouco a fazer, porque já é uma lesão instaurada, já não tem muito tratamento que a gente possa resolver, já é muito pouco a fazer, né? Então a gente tem o LCA, que é a lesão do ligamento cruzado anterior, que é um estabilizador do joelho, e normalmente essa lesão ela acontece por mudança brusca de direção, né? Então, esportes que geram mudança brusca de direção, ou se por algum motivo essa pessoa fez uma mudança brusca de direção aí, é um trauma, né? É um trauma, realmente, ela teve uma lesão no LCA. Quando esse rompimento ele é parcial, essa pessoa muitas vezes com um bom fortalecimento de glúteo e vasto medial, dos dois aí, ela consegue seguir a vida normal, sem dor. Agora, quando a gente tem um rompimento completo ou maior, a intervenção é cirúrgica e inevitavelmente é cirúrgica, tá? LCA, se a pessoa rompeu o ligamento cruzado anterior, gente, tem que ir para cirurgia. Mas muitas vezes, muitos rompimentos parciais nós já atendemos e que assim, ó, não precisa para cirurgia e não vai precisar para cirurgia. Muitos rompimentos parciais. A pessoa consegue ter um fortalecimento do próprio ligamento, mais dos músculos que estão envolvidos, o vasto medial e o glúteo, e ela não sente mais dor. Segue a vida, não sente dor, com um ligamento parcialmente rompido. Então isso é possível, sim, com um bom trabalho, tá? Eu diria que o principal intervenção nossa é no controle motor, né? A gente precisa ter um controle evitando a rotação interna do joelho. Esse é o principal trabalho que a gente tem que ter e a gente tem que seguir com
aí é fazer meio uma fusão das duas coisas anteriores, né? A gente vai ter que trabalhar as triplas extensões, as extensões, principalmente as extensões, assim, ó, desse do joelho e do quadril, pensando na inserção do vasto medial, além dos exercícios unilaterais, né? Fazer exercícios unipodais com bastante flexão de joelho para evitar a progressão da dor e principalmente na recuperação. A recuperação do LCA precisa de muito vasto medial fortalecendo, tá? Para estabilizar o joelho, muito vasto medial fortalecendo. Então a pessoa tem que trabalhar muito nessa tripla extensão. Né? Quando o aluno vem do pós-cirúrgico lá, fiz a cirurgia do LCA, muito vasto medial. Muito vasto medial. E daí a gente tem aí uma caca, que é condromalácia, patelar. É uma bosta isso aqui, porque tem pouco pra gente fazer também e gera bastante desconforto nos alunos que têm a condromalácia. Ela é como se fosse um desgaste da cartilagem que está acima da patela. Então, ela, se vocês tiverem a oportunidade, dê um Google para ver a imagem de exames de diagnóstico, que elas ficam, a patela fica porosa acima da patela. Então é como se ela ficasse mole. E se você apertar um joelho de um aluno com condromalácia, é o cara que joelho mole, sabe? Ela vai degenerando mesmo, né? A patela vai, essa parte de cima da patela mesmo vai degenerando e gera bastante dor. Assim, o que fazer? Né? É glúteo médio, core, fortalecer, evitar amplitude, mas assim, essa pessoa vai ter dor. Ela vai continuar com dor. Então a gente vai ter que trabalhar com baixas cargas, vai ter que trabalhar com muito cuidado para que esse aluno não aumente a dor. E qual que é o segredo? Isso acontece, gente, vamos pensar assim, ó, por uma sobrecarga na patela. Normalmente a pessoa sente dor atrás, tá, do joelho, na condomalácia. Pode ser na frente também, mas normalmente dói atrás, meio atrás do lado do joelho. Ela pensa assim, ó, uma patela que está sendo sobrecarregada. Qual que é a melhor maneira de você ajudar essa patela a diminuir a sobrecarga? É treinar as articulações, a mobilidade e amplitude articular das articulações subjacentes, quadril e tornozelo. Então, na condromalácia, uma das coisas mais úteis que a gente pode fazer não está nem no fortalecimento, está em eu ter mais mobilidade de tornozelo e quadril para diminuir a pressão sobre a articulação, sobre a patela. Então, se eu tenho um tornozelo bem móvel, bem amplo, um quadril bem móvel, bem amplo, vou exigir menos da patela ao realizar os movimentos até do dia a dia e inclusive de treino. Então é o caminho mais útil para nós pensar nesse trabalho de mobilidade das articulações que estão na periferia ali, né? Tornozelo e quadril. Ok? E pode inchar também, tá, gente? Daí se você tiver pegar o aluno no agudo, no inchaço, tipo, o aluno foi lá e fez subiu uma escadaria uma santa, pagar uma promessa, 1000 degraus, voltou aqui, cara, com condromalácia, vai estar inchado, vai estar com dor e tal. Daí você vai evitar completamente a flexão, o ideal é nem mexer muito, tá? Mas se você não tá nos casos agudos, e esses alunos vão ter muitos casos agudos, então quem tem condromalácia, cara, o cara abusou um pouquinho, chega com o joelho inchado, doendo, daí você, não mexe. Tá no crônico, daí você vai atuar. Tá no agudo, não mexe. Tá no crônico, atua. Daí nós temos a síndrome da banda iliotibial,
que é a dor do lado do joelho. Que basicamente é causada pelo atrito do epicôndilo lateral do fêmur. Então é quando a pessoa sente a dorzinha do lado do joelho, sabe? Normalmente é devido a isso. Aí a gente tem uma ideia diferente, né? É uma falta de força normalmente nos abdutores, né? Na abertura e nos rotadores de quadril. Então a gente tem uma falta de força nos abdutores e rotadores de quadril que vão gerar essa dor quando a gente tem principalmente um excesso de repetição. Então corredor que tem falta de força em abdutor vai sentir a dor do ladinho do joelho aqui, ó. Dor do ladinho do joelho é corredor que tem falta de força no abdutor. E obviamente a intervenção é o quê? É treinar esses abdutores e rotadores, né? É essa a nossa intervenção nesses casos. Outra coisa que é importante, gente, a gente, além disso, né, uma correção biomecânica do movimento, para onde esse joelho se movimenta, como é que é distribuído o peso do corpo. Isso é muito, 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 muito importante. E a mobilidade de quadril aqui. Tá? Então, às vezes não é só falta de força dos abdutores, é falta de mobilidade da cápsula do quadril também, que gera essa dorzinha ali do lado, sabe? Daí vai gerar um monte de movimentos compensatórios. Então, a gente tem que trabalhar a mobilidade do quadril e a força, o fortalecimento desses abdutores, certo? E aqui nós apresentei 5 para vocês, as 5 principais, mais comuns dores ou patologias que envolvem o joelho. Podemos encontrar outras? Provavelmente encontraremos outras, mas são casos mais raros. 95% dos nossos alunos estarão em uma dessas aqui, principalmente as 2 primeiras, e daí depois a gente tem essas 3 condições aí que podem acontecer, podem aparecer aí pra gente, tá? Dúvidas? Sobre essas lesões, tratamento, o que fazer? Condromalácia não recomendo tratamento clínico, então não adianta mandar para o médico. LCA, se o aluno não estiver dando conta, estiver com dor, é atendimento cirúrgico, não tem que fazer, né? É atendimento cirúrgico, tá? O restante a gente consegue fazer um bom trabalho aqui e evitar que essa pessoa passe por um procedimento tanto quanto agressivo. Certo? Fechou aqui?